Tem uma coisa que eu acho muito curiosa na história das invenções e particularmente na história da fotografia, que é uma pergunta que na verdade já foi feita por outros autores. Por que a fotografia não foi inventada ou descoberta na Renascença? Ah, porque era uma questão tecnológica. Sim, mas na Renascença já se conheciam todos os princípios que permitiram a fotografia ser descoberta no século XIX. A câmara escura, que é o princípio da câmara fotográfica. Se projeta a partir da luz uma imagem ordenada. É o nosso olho. O nosso olho funciona exatamente assim. O nosso olho é uma câmara escura. Um princípio relativamente antigo. Um princípio conhecido, na verdade, desde do período medieval. Ela já foi descrita pelo Alhazen, que é um físico e filósofo árabe, no século XI, se eu não me engano. Ou seja, é um conhecimento que provavelmente não era alheio. Leonardo da Vinci vai descrever a câmara escura, os princípios da câmara escura, e aí, a partir do século XVI, XVII, muita gente vai usar isso, inclusive se torna largamente utilizada pelos pintores. Os pintores começam a estudar perspectiva, estudar enquadramento com a câmara escura. E aí você diz, mas só a câmera escura resolvia o problema? Não, precisava também da fixação da imagem. Né? A câmera escura ela projeta a imagem, o raio de luz de uma forma ordenada. E só que aí você precisa de algo que fixe essa imagem, que registre, que faça o registro dessa imagem. E esse fosse talvez o maior problema, mas também não era um problema insolúvel naquele momento. Tudo bem que era um problema um pouco mais difícil, mas a alquimia medieval já sabia das propriedades fotossensíveis dos materiais, principalmente dos metais, a prata, o ouro, a platina, todos eles são metais altamente fotossensíveis, né, sensíveis à luz. E tudo isso já era conhecido. Então era só uma questão de endurecer, né, os aletos de prata fotossensíveis e deixar eles fixos, deixar eles estabilizar, né, a prata ou a platina ou o ouro. Né? A prata acabou sendo o metal escolhido pela praticidade. O ouro e platina são muito caros, mas era uma questão de colocar atenção nisso e trabalhar. Era perfeitamente possível descobrir isso anteriormente. E chegaram a fazer algumas experiências interessantes, até no finalzinho do século XVIII para o XIX já tinha gente fazendo. Mas a questão fundamental é por que ninguém se debruçou sobre isso para tentar chegar na imagem fotográfica? E por que, de repente, século XIX, 1820, entre 26 e 30, vai, 5 pessoas ao mesmo tempo chegaram numa imagem que seria uma protofotografia ou o princípio fundamental da fotografia ao mesmo tempo. Antes não tinha ninguém. De repente, 5 pessoas descobrem ao mesmo tempo a fotografia. Eu sempre achei isso muito estranho. Aqui no Brasil, o Hercule Florence vai descobrir isoladamente a fotografia, também por volta de 1830. Nicéphore Niepce vai descobrir um processo com betume, 1826, 27. E o Daguerre, pegando inclusive, os únicos que conversaram, né, que tiveram contato, foi o Niepce e o Daguerre. O Daguerre, então, a partir do Niepce, acaba desenvolvendo entre também 1830 e vai chegar num processo definitivo em 1839. O Hippolyte Bayard, na França também, sem se conhecerem, e William Fox Talbot, na Inglaterra, que vai desenvolver o processo do calótipo, também paralelo e também sem se conhecerem. Eles só vão acabar se conhecendo a hora que o Daguerre divulga essa invenção na Academia de Ciências de Paris, em 1839. Aí todo mundo olha e fala, nossa, mas eu também estou inventando isso também é uma invenção minha. Bom, mas aí já era tarde. E aí, digamos assim, o mérito foi para o Daguerre. Mas como é que você explica isso? Isso, na verdade, historicamente não tem uma explicação. Isso não dá para você explicar isso por um simples processo histórico, porque não é um processo histórico. É um processo mental. Quer dizer, por que antes existia já potencialmente toda a tecnologia disponível, não foi inventado e de repente ela é inventada de uma única vez, por várias pessoas? Eu acho que a única maneira de entender isso plenamente é através de algum processo mental. Quem estudou isso, a única pessoa que estudou isso
a nível científico de uma forma muito profunda foi o Jung, através do conceito de arquétipo e do inconsciente coletivo. E aí ele desenvolve a ideia de sincronicidade, que é justamente essa ideia do conhecimento que já existe potencialmente, né, com uma síntese energética, e que eventualmente, segundo uma necessidade, ele é decodificado pelos cérebros e eles se tornam então descobertas, eles são materializados. E parece que o processo da fotografia é muito típico desse modelo. O que move, né, as pessoas para inventarem alguma coisa, descobrirem alguma coisa? É uma necessidade. Foi exatamente isso que aconteceu com a fotografia, que antes não era tangível, não era plausível. A imagem ainda usava o suporte pictórico, e usava muito bem, em nível de estilização, de representação ideal, formas ideais. E a partir do momento que a pintura passa a dissolver essas formas, os contornos dos assuntos, né, que foi o impressionismo, exatamente no mesmo período, né, coincide o período da fotografia com o surgimento do impressionismo. A consequência do impressionismo é a pintura abstrata, que vai acontecer a partir do início do século XX, a pintura moderna, né? Aí a pintura deixa de ter esse potencial figurativo, né, esse potencial de representação fidedigna, essa figuratividade mais elementar. E aí o que acontece? Aí surge a necessidade de uma outra representação, uma representação totalmente figurativa, a fotografia. Eu sou o Felipe Salles e esse é o Viajante Cultural.